Olá, boa noite a todos, bem-vindos à live do nosso irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. Estamos aqui depois de uma final de semana de comunhão com a região 6, o irmão Pedro aqui com os nossos convidados, e tivemos um ponto de inflexão. Vou começar essa live um pouquinho diferente, baseado numa conversa que a gente acabou de ter. O irmão Pedro falou que agora que nós temos as ferramentas consolidadas, estão prontas para a gente usar ela em larga escala e trabalhar ainda mais. E ele estava falando para os irmãos aqui, nós que trabalhamos com ferramentas de software, implementações, nós trabalhamos, né, uma mudança de cultura primeiro, implementamos com pouco, nem todo mundo usando, um grupo mais fechado, mas a hora que essa ferramenta prova a sua eficiência, seu valor, então ela é aplicada em larga escala nas companhias, nas empresas, e acho que a gente está nesse momento, eu vou deixar o irmão Pedro explicar mais isso depois, de que elas são acessíveis a todos nós para darmos esse salto aí de trabalhar para continuar conquistando a Terra. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, André. Boa noite. É que não, né, você comentou isso rapidamente, mas o difícil é a mudança de uma cultura, né? Sim, A gente sim. vem de uma cultura antiga e, de certa forma, estamos um pouco viciados, né, naquela velha cultura. E quando Uhum. o Senhor nos introduz, né, novas ferramentas, parece que nós temos uma certa resistência ou inércia, né? Para Sim. aplicar no que, do que é novo portanto, precisa de um período, né, de adaptação, um período para a gente realmente nos despertarmos da Uhum. necessidade dessa mudança de cultura, né? E é isso que nós conversamos nesse final de semana. Aliás, começamos a conversar no final de semana com a comunhão, né, da região 6 que veio em peso, graças a Deus. Uhum. Mais de 500 irmãos e irmãs estiveram presentes na estância. Tanto é que nós tivemos que estrear uma nova sala. Tanto é que os irmãos que Uhum. assistiram a gravação, né, assistiram depois tanto a transmissão, mas depois a gravação, perguntaram, né, onde aconteceu aquele evento, porque os irmãos não reconheceram aquela sala, e aquela sala Uhum. foi uma sala maravilhosa que o Senhor nos deu, embora aquele primeiro piso do Centro de Convivência, Centro de Convenções Gênesis, que nós chamamos agora, né? Uhum. Uhum. A parte térrea ainda não esteja totalmente pronta, mas nós já estamos usando uma das salas e uma sala inteira, a metade, né? A metade do piso térreo, aquela sala total cabe em 600 pessoas e nós ainda vamos transformar aquela sala colocando uma divisória Uhum. removível, fechando a possibilidade de usar em duas salas, uma sala de 250 pessoas e outra sala de 350 pessoas. Então, nós vamos ter duas salas de 600 ou, né, duas salas de 250 e duas salas de 350. E nós estamos trabalhando no andar de cima, estou aproveitando para informar os irmãos, né? Aham. Nós Aham. estamos trabalhando no andar de cima o auditório, que será de 1.200 pessoas, mas a dificuldade um pouco maior, que vai demorar um pouco, nós estamos levantando o pé direito, porque o auditório, né, ficou um pouco baixo e não fica proporcional, né, o pé direito Uhum. com o tamanho do auditório. Então, nós resolvemos, todo esse tempo estivemos preparando, né, estudando soluções técnicas e Uhum. possivelmente na semana que vem, né, no máximo a outra semana, já estaremos começando a levantar o pé direito do auditório em 2,60 metros, né, centímetros. Uhum. Isso vai dar um auditório maravilhoso, um auditório talvez com pé direito quase 5 metros a 6 metros de pé direito, livre, né, porque nós vamos colocar o forro, né, Uhum. e nós vamos ter aquele, né, esse edifício disponível, tá? Várias salas embaixo, já falei, e um auditório de 1.200 pessoas. Estamos fazendo a nível premium, né? A Uhum. nível realmente um nível muito bom mesmo
para nosso uso e também para locação dos eventos. E então nós tivemos essa comunhão maravilhosa na sexta, no sábado, e terminamos com, né, a coroamento dessa vinda dos irmãos da região 6. Aliás, foi uma vinda muito difícil, Satanás tentou impedir, né, houve muita dificuldade nas estradas, nas rodovias, muitos acidentes, chuva, né, e inclusive na volta também, né, tinha óleo na pista, então, assim, mas o Senhor guardou a todos, embora foi difícil a vinda, mas nós sabemos que quanto mais, né, difícil, né, é a vinda, certamente maior bênção o Senhor deseja Amém. nos dar. Tanto é que essa comunhão foi maravilhosa e culminou em São Paulo com uma reunião que era uma conferência, né? Somando com as crianças, nós tínhamos mais de 1.100 pessoas, né, ali na reunião da igreja em São Paulo. Então, foi uma coisa de muita alegria, realmente o Senhor falou muito conosco, muito conteúdo, né? E eu quero apresentar nossos convidados de hoje, né? Hoje nós estamos com Guilherme, que é de Itaúna, certo? Guilherme Fernandes, e também estamos com Gabriel Damasceno, de Paracatu, né? Para quem não conhece, eu também fui informado agora, né? Fica na região noroeste, né, do estado de Minas Gerais. Então, primeiramente, damos boas-vindas para os nossos convidados, eles podem, né, falar um pouco sobre esse evento que tivemos, a comunhão que tivemos, e todo o final de semana. Amém. Graças a Deus, né, irmão Pedro, André, o Gabriel, por essa comunhão na instância, né? E, e desde a sexta-feira, o irmão Pedro já falava já e já estava com um grande incômodo, né, em relação ao deslocamento dos irmãos, né? Citou novamente aqui. E nós tivemos, né, na volta, nós tivemos uma certa dificuldade também, né, para voltar. Um irmão da nossa cidade aqui, ele teve um pequeno acidente na estrada, né, mas graças ao Senhor já chegou, tá tudo, né, não aconteceu nenhum ferimento, mas a questão é que nós vemos, né, que o Senhor, ele, além de nos passar essa grande responsabilidade no final de semana, nós temos que trabalhar mais ainda, né? E esse irmão que aconteceu o acidente, outro irmão também de uma cidade vizinha nossa aqui também, ele rodou o carro na pista também, ele e sua esposa. Logo, o Expolivo está na cidade dele essa semana, né? Então, assim, realmente lutar pelo reino, né, conquistar a terra requer muita luta, né? Mas o sentimento nosso, né, irmãos, é que nós estamos direcionados pela palavra. Né? A nossa âncora, né, ela está do lado de Deus Pai, né, lá nos céus, né? Então isso nos conforta, né, a prosseguir, né, a praticar agora de fato, né, as ferramentas. Então foi esse ponto de inflexão também principalmente ali já começando no sábado, na sexta, no sábado de manhã, né? Nós vamos com uma expectativa de levar a nossa porção, de ouvir a porção dos irmãos, né? E até mesmo ficar um pouco confortáveis, né? Felizes com o ambiente que nós estamos vivendo, né? E claro, né? Realmente nós estamos felizes, né? Praticando as ferramentas, mas ainda não é suficiente, né? Igual o André falou, né? Nós estamos trazendo a cultura, deixando a cultura antiga, né? E fazendo essa virada, né? Então, eu também, né, André, eu trabalho aqui, eu estou num projeto, né, a gente está implantando um sistema no cliente, né, e tá, essa cultura, né, o pessoal é um sistema financeiro, então o pessoal tem que entender que as fórmulas são diferentes, né, tem que ambientar o novo sistema, as novas telas, os novos recursos, para, né, e tem os usuários chaves, e depois os usuários chaves, né, repassa as informações, né, as rotinas para os demais setores, né, do caso ali é uma agência bancária. E na igreja, mesmo assim, tá acontecendo, houve isso, né? O Senhor deu para alguns irmãos de inicial ali a porção, a visão, mas agora está na hora de todos se engajar, né? Então, graças ao Senhor que na nossa região nós já temos um bom número de irmãos engajados, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos agora
agora o trabalho aumentou, né? É verdade. Triplicou. Agora é muito mais para a gente alcançar mais irmãos e não só os irmãos, né? Agora é expandir também, né? Uhum. Esse é o sentimento nosso também aqui, a partir de. Já começou no final de semana, né? E nós já estamos trabalhando aqui já. O Expoliv já está na nossa região, na nossa microrregião, esse mês de novembro, né? Já estamos operacionalizando as ferramentas aqui, encorajando os irmãos, né, o TCI, a de forma mais efetiva a gente trabalhar, né, nessas ferramentas. Aleluia. Amém. Boa noite, irmão Pedro, André, Guilherme. Com muita alegria, né, poder participar daquela comunhão ali no final de semana. Eu me lembro que no ano passado foi a primeira vez que eu participei dessa comunhão também ali na estância. E eu me lembro que tinha mais ou menos 250 irmãos. E dessa vez, 500 irmãos, né? Puxa vida, muito bom. E é uma comunhão, igual o irmão Pedro falou, é o ponto de inflexão, né? Onde as coisas Uhum. acontecem. Eu confesso que quando eu saí de Paracatu na sexta-feira e estava refletindo, pensando, né, pela misericórdia do Senhor, a gente é um com a palavra e a gente está praticando as ferramentas. Então eu estava ali com alegria, mas aí uma coisa me marcou lá na comunhão, que foi uma imagem que está bem na minha cabeça. O irmão Pedro estava falando, né, das ferramentas, aí de repente ele arrumou na cadeira e deu uma olhadinha para os cooperadores e falou assim, ó, agora que nós vamos começar a trabalhar. Irmãos, eu estava sentado bem de frente, assim, vendo o irmão Pedro, né? E ali minha barriga já gelou. Mas depois o irmão foi trazendo para nós que realmente as ferramentas a gente teve a oportunidade de ir familiarizando, né, com as ferramentas. O Senhor nos deu aí 1 ano e 10 meses para poder testar. No Noroeste de Minas, a gente testou, apesar da gente não saber que era um teste, mas a gente estava praticando. O envolvimento do TCI ali com a casa de adolescentes mudou a vida da igreja ali em Paracatu, Amém. nas cidades ali próximas do Noroeste de Minas. E o caminho para nós é esse: aplicar as ferramentas e não se acomodar. Nós precisamos acelerar. Agora que nós vamos começar a trabalhar. Amém. Amém. Pois é, a comunhão com a região 6, né, foi, sim, de muita alegria, porque é uma região totalmente alinhada, né, Amém. cujos cooperadores são muito alinhados com a obra, com a direção da palavra. Então, nós, né, ouvimos vários testemunhos muito positivos, muito encorajadores, né, de como estão avançando, tanto, né, com a questão da casa de adolescentes, quanto com, né, a aplicação, né, da ferramenta TCI, tropas, capitães e intendentes, e especialmente, né, aí na região 6 é que é um ponto característico. Nós temos equipe de colportores, né, liderando, usando a ferramenta TCI, indo para várias regiões que precisam ser, as igrejas que precisam ser emancipadas, fortalecidas, e também, né, cidades novas que precisam, né, ser implantadas a igreja, a vida da igreja. Então, nós temos visto essas ferramentas funcionarem nessa região, a região 6, tanto é que os testemunhos foram de muita alegria o sentimento geral é que nós estávamos, né, nós estamos no melhor momento da vida da igreja, muito feliz, estavam muito felizes, muito alegres, um ambiente maravilhoso, né, até onde o Senhor nos encaminhou. Mas, assim, o Espírito, né, nos deu um sentimento de que aquilo tudo era apenas uma preparação, né, que o Senhor nos deu, uma preparação para nós podermos agora avançar numa larga escala, né? Então, eu cheguei a perguntar, né, que esse sucesso na aplicação de uma determinada ferramenta ou um conjunto de ferramentas, né? Será que isso está generalizado? Será que todas as igrejas estão aplicando? Será que todas as micro-regiões estão, né, tendo essas experiências? Então, a preocupação daqui para frente é que essas ferramentas, da maneira que estão sendo aplicadas, sejam de um uso, né, generalizado por todas as igrejas, por todas as micro-regiões. Isto é, como
André Oliveira explicou para nós, né, como uma nova ferramenta precisa de uma mudança uma mudança de cultura, e precisa essas ferramentas precisam ser testadas, e nós testamos, né? E agora sim nós vamos começar a aplicar em larga escala para todas as igrejas, todos os irmãos, todas as regiões e todos os continentes, né? Então Amém. vou relatar um pouco a história, né? Um pouco a história. Quem está nos acompanhando, não pense que nós estamos perdendo tempo e não estamos falando da mensagem em si. Na verdade, isso faz parte da mensagem, né? Faz parte da mensagem 25, que é, né, o Senhor nos dá a terra, o Senhor dá descendência para Abraão, né? E aliança para Deus dar a terra, tá? Então, assim, eu falando rapidamente, o Senhor realmente usou o ministério do irmão Dong e preparou as ferramentas, porque o nosso irmão, ele não é um teórico, não é um teólogo, né, nem tampouco um seminarista de Bíblia, mas ele é um homem muito prático e conforme o Senhor lhe encarregou para liderar, né, as igrejas aqui na América do Sul, ele foi ele foi sendo usado para nos dar muitas ferramentas, e essas ferramentas todas são para, né, tornar possível a operação para a expansão da obra do Senhor. E ele mesmo lá, né, nos Estados Unidos, lá no Bocafé, em Miami, lá no começo, ele disse para nós que se nós continuarmos só mantendo a vida da igreja em várias regiões nos Estados Unidos, né, com o tempo nós vamos desaparecer. Nós precisamos de expansão, precisamos expandir-nos. E para expansão, a colportagem é o elemento-chave, é a ferramenta-chave para expansão. No entanto, né, durante esse tempo todo, nós tivemos muita dificuldade na implantação talvez não, mas na manutenção e no desenvolvimento dessa ferramenta, né, comportante dinâmico, porque, vamos dizer assim, ela financeiramente não fecha a conta, nós não conseguimos manter, né, por muito tempo. Então, graças ao Senhor que, vou correr um pouco, né, em 2017, a partir de 2017, o Senhor, né, nos deu a comportagem dinâmica, surgiu do nada, é um presente de Deus, né, e de repente nós também passamos a entender que é pela palavra falada, né, da boca de Deus no presente momento, e quando a igreja crê que ela, né, a palavra em si falada por Deus é que executa a obra de Deus, e isso, né, levou muito tempo para a gente entender, mas quando nós entendemos, nós aplicamos imediatamente na comportagem dinâmica. Isso funcionou, isso mudou também o nosso CEAP passou a centrar-se e alinhar-se com a palavra profética liberada toda a semana. Então, assim, deu um impulso muito grande, e eu vou também encurtar a história, e o Senhor, além das redes de cuidado que o Senhor nos deu nas igrejas, surgiu, então, os adolescentes como uma resposta, né, da promessa do Senhor em 2020 quando nos profetizou Salmo 110, versículo de 1 a 3, porque Deus, ele quer fazer a sua vontade acontecer através da sua igreja, mas é Sião que vai dar para ele, né, esse cetro de poder, para ele poder dominar sobre os seus inimigos. E assim, as igrejas se apresentam para essa luta final, porque chegou o momento da aurora, chegou o momento do amanhecer, né? Só que a liderança das igrejas precisa de uma ajuda, uma ferramenta, e o Senhor nos deu essa ferramenta, que são os adolescentes, que caíram do céu como gotas de orvalho, e isso mudou totalmente a vida da igreja, né, com a simplicidade deles, com o amor que eles tinham com a palavra. Eles são um exemplo nosso, né, de realmente da dedicação e empenho, né, e o amor que eles têm com relação à palavra, e
a coragem que a palavra começava a dar por meio deles em sair para pregar o evangelho, em contatar as pessoas, para eles não tem dificuldade, não tem obstáculo, e nós, os mais adultos, nós ainda temos a nossa, né, às vezes, a nossa própria cultura, né, nos segurando um pouco, mas esses adolescentes não têm. Graças ao Senhor que o projeto, a Operação Vem Ver funciona, a operação também, a Missão Família funciona, né, para eles não tem dificuldade, e com isso mudou o perfil da vida da igreja. A partir de então, né, o Senhor nos deu capitães de tropas, e o Senhor também nos deu intendentes, e os irmãos mais maduros também passaram a entender que precisava entrar no jogo, e precisava, né, entrar para fazer logística, dar todo apoio para que essa ferramenta funcione efetivamente. Aí veio a ferramenta TCI. E depois disso, agora nós percebemos, principalmente pela região 6, o irmão Fabiano, né, liderou essa frente, né, usando os colportores e com a equipe de colportores, juntamente com o TCI, começaram a emancipar as igrejas, e também hoje estão levantando novas igrejas com essa ferramenta maravilhosa. E assim, sabe, eu não consigo detalhar tantos, porque tem todas essas ferramentas. Agora, as ferramentas, graças ao Senhor, nós usamos de uma forma combinada, né? É uma composição das ferramentas, né? Não existe uma ferramenta em uso isoladamente, mas nós usamos todas as ferramentas, né? E graças ao Senhor, e hoje nós temos à nossa disposição todas essas ferramentas. Mas qual foi o ponto? Porque hoje é um ponto de inflexão? Porque nós percebemos que, principalmente pela palavra, quando Ló se separou de Abraão, ali mudou muita coisa, né? Porque Deus havia, né, chamado Abraão para sair da casa da sua parentela. E Ló, porque Deus sabia que Ló não teria o mesmo coração de Abraão, né? A mesma atitude, a mesma pureza, né? Ló ainda queria ter suas próprias coisas, seus próprios bens, seu próprio gado, rebanho, e, portanto, precisava de seu grupo de pastores, além do grupo de pastores de Abraão, o gado de Abraão e ovelha de Abraão. E Abraão, na verdade, tudo que ele tinha foi dado por Deus, e ele considerava tudo aquilo de Deus, era de Deus, não era dele. Mas Ló não pensava assim. Então, Ló tinha uma coisa particular, uma obra particular, uma visão particular, e seus bens particulares, né, tem sua posse particular. Então, não dava para conviver, e Ló se separou. Então, eu comparo mais ou menos o que aconteceu também entre nós, né? Estavam conosco também pessoas, embora, né, irmãos que nós respeitamos, no entanto, não tinham a mesma visão, né? Ainda lutavam alguma coisa para si, seus próprios interesses, buscando, né, a prosperidade na sua própria obra, né? Então, nós, graças ao Senhor, isso tudo foi uma luta muito grande até 2023. Mas em 2024, o céu ficou limpo, e o Senhor, então, começou a abrir mais o coração para nós, e essas ferramentas se tornaram cada vez mais efetivas. Então, nós já temos um ano de 2024 e até agora, 2025, até agora, outubro, né? Porque quando nós falamos, no sábado já era o 1º de novembro, na comunhão com os irmãos de Minas e Espírito Santo. E aí nós entendemos, então, que o Senhor, em 1 ano e 10 meses, depois que Ló se separou de Abraão, nos deu, né, abriu o seu coração, assim como Jesus, depois que Judas saiu, no final do capítulo 13 de João, né, capítulo 14, 15, 16, 17, para mim, são os 4 capítulos. Para mim, são 4 capítulos coração da Bíblia. Jesus abriu o coração ali, né? Então, a mesma coisa aconteceu conosco. E só que nessa comunhão com a região 6, qual foi o ponto, né, que realmente o Senhor nos mostrou que agora que nós estamos vendo que tudo está mil maravilhas,
quando nós, né, cremos na palavra, realmente o Espírito Santo opera milagres, as coisas estão indo para frente, estamos muito alegres, mas nós precisamos entender que até agora foi preparação. Agora nós precisamos, né, aplicar isso em grande escala. Isto é, tanto é que eu pedi, né, falei com os irmãos da região 6, todas as igrejas, por menor que seja, tenho só 2 famílias na minha cidade, 3 famílias na minha cidade, também tem que aplicar, né? Então, todos nós temos que passar a aplicar, né? Todas as ferramentas que o Senhor nos deu. Se nós precisamos de ajuda, nós pedimos ajuda, nós temos aí cooperadores, né, que podem nos ajudar, os cooperadores estão aí da região, estão aí para nos ajudar, tá? Então, assim, a partir de 1º de novembro, esse é um ponto de inflexão. Nós já temos todas as ferramentas à mão, agora é hora de nós trabalharmos, né? É isso que, né, o Gabriel, né, Gabriel acabou de falar, isso foi bom para a gente não acomodar, sabe? Porque senão essa vida maravilhosa da igreja, né, facilmente a gente se acomoda. Então, agora sim, nós vamos usar tudo isso que o Senhor nos deu, né, vamos avançar, vamos trabalhar e vamos, né, erguer os olhos, falei para os irmãos na região 6, vamos erguer os olhos, como Deus falou para Abraão, e vamos, né, vamos nos levantar e vamos percorrer a terra, vamos, né, correr atrás com ferramenta, indo para cada cidade, vamos tomar posse da terra, tá? Então é mais ou menos um pouco longo, né, esse discurso, mas o importante mostrar para os irmãos o que aconteceu e o que nós vamos fazer doravante. Daqui para frente, vamos trabalhar, né? De uma forma generalizada, todas as igrejas, todos os irmãos, igreja grande, igreja pequena, né? Não importa. Nós, como um só corpo, nós vamos avançar usando todas as ferramentas que o Senhor nos deu, tá? Agora com vocês. Amém, amém. A gente não precisa inventar a roda, né? O almoxarifado está com as ferramentas prontas. É só a gente seguir. Casa de adolescente. Por que adolescente? Os adolescentes, eles são muito simples. E eles dão uma energia para o TCI muito grande. Contar uma experiência bem rápida. A gente saiu com os adolescentes, né? Era uma reunião no domingo de Partir do Pão, mas que a gente ia ficar com os irmãos o dia inteiro. E a gente dividiu em 4 grupos, com 4 adolescentes liderando ali, e foi para frente de um supermercado. Irmãos, a gente, talvez ali, os irmãos mais velhos ficam um pouco acanhados no início, mas o adolescente é simples. Ele chega com uma energia, que essa energia, ela transborda também para os irmãos mais velhos. E o resultado foram 2 casas abertas. A gente já está na segunda semana consecutiva cuidando dessas casas que foram abertas. E por outro lado também, a gente só vai conseguir a expansão por meio da comportagem, né? O irmão Pedro trouxe lá em Gênesis 13, 14, o versículo, né? Erguei os olhos, levanta-te e percorre. Percorrer é trabalhar. Eu compartilhei com os irmãos, né, lá na comunhão. Se tem uma pessoa que anda bastante, é comportor, porque percorre. E se nós tivermos esse espírito de comportor, nós vamos expandir. Amém. Amém. E a gente precisa sair do poço, né? O erguer os olhos, né? É não só a gente pensar na nossa cidade ou onde que está funcionando, né? Nós estamos acomodados, né? Mesmo que já esteja consolidado, mas ainda é necessário a gente pedir o Senhor direção, né? E o Senhor, na verdade, vai nos dar, né? Pessoas, cidades, mais um bairro, famílias. Eu tava, quando o irmão Pedro falou isso no sábado, lá na comunhão, eu lembrei, né? Eu lembrei de 2 itens, mas eu quero falar de um, né? Que o próprio irmão Dong, né? Ele sempre falava para a gente não se dar, ele usava a palavra satisfeito, né? A gente nunca pode se dar por satisfeito. Eu lembro que ele falou isso na festa das primícias, né? Que estava o auditório completo, cheio, né? Um ambiente feliz também, né? Mas ele falou assim, tá, né, os irmãos estão vendo aqui, tá tudo cheio, né? Mas nós não podemos nos dar por satisfeito. Aí passa 10 anos, né? Eu ouço a mesma direção, né? Eu não posso me acomodar, eu tenho que levantar, né? E trabalhar mais.
E assim, né, irmãos, e trabalhar, né, em duas frentes, né? O Gabriel falou da comportagem e a outra é a energia dos adolescentes, né? Como a gente falou o jeito que a gente trabalhava, né, talvez 4 anos atrás, 5 anos, para promover uma pregação do evangelho, né? Por exemplo, com jovens, mesmo que a gente praticava as ferramentas, era uma dificuldade, né? Tinha muito temor, tinha que fazer uma palavra de encorajamento para os irmãos, né? Para os jovens, né? Os capitães, né? Da época. Agora, hoje, toda semana nós estamos na rua, né? Junto com os adolescentes. Mas por quê? Porque foi nos dado uma promessa, né? E hoje nós estamos colhendo frutos dessa promessa, né? Nós estamos sentindo isso, né, na nossa realidade. E é tão real isso, irmãos, que os adolescentes, eles têm, assim, a gente aqui, a nossa experiência aqui é que a gente fica tão impressionado com o desejo deles em relação à comportagem. Na última casa de adolescente, eu fui pegar um adolescente na casa dele, a gente faz aqui na sexta e sábado, aí ele falou assim, eu já tô doido para chegar amanhã para comportagem. Aí, não satisfeito disso, né, na hora que a gente terminou a live no sábado de manhã, aí eu fui só pegar um café. Eu fui pegar um café para a gente sair. Aí, vamos, Gui, senão nós vamos perder tempo na comportagem. Então, assim, o interesse deles pela comportagem, o desejo deles de estar na comportagem, né? Aqui nós começamos no início do ano a sair também com TCI. Então, toda segunda começou a sair 2, 3 adolescentes com o capitão. Né? Nessa semana, agora, nessa última segunda, nós já tínhamos 32 irmãos, TCI completo, né? Valentes, e isso 2 horas da tarde. Né? Então, não é um final de semana, um feriado, os irmãos estão aposentados, estão saindo com os adolescentes, e assim, né? Essa semana parece que foram 63 contatos, né? Vários livros distribuídos, casas abertas, então para nós expandir, né? É nós usarmos a comportagem e os adolescentes, né? A energia que tem nesses meninos, né? Eu também comentei com vocês, né, na comunhão, de que nós, se já conseguimos um grupo de adolescentes, não devemos parar, né? Não podemos nos acomodar, precisamos conseguir mais adolescentes, sempre conseguindo mais adolescentes. Por quê? Porque esses adolescentes vão, conforme a idade vai subindo, eles vão sendo emancipados para formar um exército para lutar realmente nas ruas, em outros continentes, em outras cidades, que estarão na frente da batalha. Portanto, não podemos parar de produzir adolescentes, né? Tem gente que fala, já temos 30 adolescentes, estamos tranquilos. Não, tem que produzir mais, né? Porque não pode parar. Em segundo lugar, eu também comentei que não é só, né, fazer imersão, grito de guerra com os adolescentes. Isso por si só não sustenta, né? Eles precisam estar efetivamente em alguma operação, né? Os adolescentes precisam participar, vamos dizer assim, do TCI, emancipação das igrejas, ajudar outras igrejas, ir para um bairro, fazer o Vem e Vê, né? Fazer missão família, quer dizer, tem que estar envolvido em alguma operação, porque senão só fazer imersão e grito de guerra sem trabalhar, sem produzir alguma coisa efetivamente, não sustenta, não nos mantém, né, realmente em ação. Por isso é importante, isso não é só para adolescentes, isso é para todo mundo, né? Se todos nós pudermos ajudar todos a funcionarem efetivamente. E, por outro lado, né, eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero também encorajar, né, André, os irmãos devem estar percebendo que essas últimas semanas nós estamos praticamente usando os valentes de Davi nessas lives, né? Sim. E justamente para mostrar para todos os valentes de Davi, está na hora de vocês trabalharem, está na hora de vocês colocarem os seus ombros, né? Não pode mais continuar deixando os cabeça branca, né? Se afadigando, né? Agora está na hora de vocês trabalharem e vocês são os executivos da obra do Senhor. Eu vou citar só uma coisinha só para vocês perceberem como, né? Os valentes de Davi são importantes e serão cada vez mais importantes na operação da obra do Senhor. Por exemplo, né, nós precisamos levantar ceapistas.
precisamos encher os nossos SEAPs de SEAPista. Por exemplo, o SEAP Sete Lagoas, né? Precisamos ter mais SEAPistas. E só que até agora a gente tem colocado essa responsabilidade sobre os ombros dos cooperadores, né? Temos pedindo por cooperador, até culpando vocês, não conseguiram encher o SEAP e tal. Mas agora, na comunhão com a região 6, nós jogamos essa responsabilidade sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi, vocês vão executar isso, vocês vão encher o SEAP. Então, isso é o mesmo em todas as regiões. Estou usando só esse exemplo do SEAP, imagina todas as outras coisas. Então, esse vamos trabalhar é justamente através da gestão dos irmãos da faixa etária de vocês, de entre 30 e 50 anos. Claro que os que estão mais de 50 anos não quer dizer que não vão trabalhar, pelo contrário, né? Eles continuam com a sua maturidade, né? Fazendo a supervisão da obra, dando maior força para vocês, mas a parte, vamos dizer assim, parte braçal e parte intelectual, né, da coisa tem que ser de vocês nessa faixa etária, e eu acho que essa nova fase vai ganhar muita força se mais valentes de Davi entenderem o seu papel, tá? Então, aproveito para encorajar vocês dessa faixa etária. Bom, a capítulo 15 de Gênesis, ali, ele, não sei para quem não entende, né, como se classifica, capítulo 15, ali, na verdade, fala da aliança que o Senhor faz para Abraão com relação ao descendente e também a aliança que ele faz com relação à terra que ele prometeu, tá? Se você conseguir entender dessa forma, estruturar o texto dessa forma, você vai entender melhor, né? Então, a aliança outra coisa eu vou dizer, aliança é mais forte que promessa, porque até agora Deus tem dado a sua promessa a Abraão. Por exemplo, com relação à descendência e terra, Deus, no capítulo 12 de Gênesis, ele falou, né, em versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Então, a promessa de Deus sempre inclui esses dois itens, descendência e terra, descendência e terra. Aí, capítulo 13, ele fala novamente no versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. No entanto, né, no capítulo 15, ele começa a firmar aliança, né? Aliança com Abraão, quer dizer, a aliança já é mais firme do que uma promessa, tá? Então, primeiro ele fala com relação à descendência, né? Só que capítulo 15 começa com o Senhor, veio a palavra do Senhor a Abraão, versículo 1, né? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão, e teu galardão será sobre modo grande, né? Então, aqui tem que entender o contexto, que Abraão acabou de vencer um grande exército de 4 reis com 318 homens, tá? Então, essa matéria já foi falada, já foi dada, né? Então, não vou voltar. Graças ao Senhor, hoje nós temos esses adolescentes que se tornam jovens, são os nascidos em casa, eles são muito fiéis, eles amam a palavra, né? Eles sabem de onde tirar a força, o poder na obra do Senhor, de onde tirar a energia, né? Que é da palavra do Senhor. Por isso eles são tão poderosos, porque o poderoso é o Espírito que, né, eles acionam. Então, o Senhor encoraja Abraão, não temas, não precisa ter medo, eu sou teu escudo, né, e o teu galardão será sob modo grande, porque você não quis se enriquecer, né, diante dos despojos ali do povo de Sodoma, né? Então o Senhor prometeu o galardão muito maior do que aqueles bens, tá? Então, de um lado, aplicando para nós que estamos trabalhando, né, na obra do Senhor, a luta não é fácil, nós sabemos que nós temos uma luta muito difícil para conquistar a boa terra, mas
Deus é o nosso escudo, nós não precisamos ter medo, não. Pode vir ataques, pode vir espada, pode vir mísseis. Deus é o nosso escudo, né? E o nosso galardão certamente será grande. Aí, versículo 2, aí entra a questão de herdeiro, né? Então Deus falou assim, Abraão falou para o Senhor, né? Que haverás de dar se ainda estou sem filho? Que finalmente Abraão desabafou, né? Porque durante esse tempo todo, Deus prometendo a terra para sua descendência, ele não tinha filho, né? Não tinha filhos. Uhum. Então, aí o Senhor, então ele falou, então deve ser o escravo da minha casa, Eliezer, o Damasceno, né? O meu herdeiro. Deus falou, não será este o teu herdeiro, mas será gerado de ti. O que é gerado de ti será o teu herdeiro. Então, interessante, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, que é o que é, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. É interessante que até agora, né, quando Deus falou da descendência, ele, no máximo, no capítulo 13, versículo 16, ele fala assim: farei a tua descendência como pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, o pó da terra aqui certamente se refere à descendência terrena, né, que são os filhos de Israel, né? Mas, de repente, né, Deus fala, né, sobre as estrelas dos céus, né? E então aqui Deus, na verdade, está querendo ver mais longe, porque o cumprimento dessa promessa e cumprimento da aliança com relação à descendência, ele tem um cumprimento mais presente e um cumprimento mais futuro. O cumprimento mais presente são os filhos de Israel. O cumprimento mais para o futuro é o surgimento de Cristo, a vinda de Cristo. É outra, né? Então, são em tempos diferentes. Então, essa descendência é como as estrelas do céu. Então, Deus, na verdade, e quando Deus promete a terra, promete para a descendência terrena, realmente é a terra de Canaã, a Palestina. Mas quando ele promete a descendência celestial, ele promete toda a terra, né? Então, nós somos essa descendência celestial, a nossa herança é sobre toda a terra, tanto é que nós estamos lutando para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas e dominar sobre a terra, né? Então, isso aí, né? Por isso que aí entra, eu acho que, eu não sei se vou ter tempo de comentar muito, mas assim, em Gálatas 3, que eu entendi, né? Que todos os da fé que são filhos de Abraão. Então, Deus então já incluiu os da fé. São os da fé, isso está em Gálatas 3, né? Eu também li em Gálatas 3, 29, ali fala que nós somos também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Deus já estava olhando para a igreja, já estava olhando para nós, né? Então, quando prometeu, né, essa... Aí no versículo 6 diz, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. E no versículo 1 fala, veio a palavra do Senhor. Isso mostra que, como é que Abraão, né, ele foi crendo cada vez mais na palavra do Senhor. Primeiro, ele creu no chamamento. Deus o chamou, né, para sair de Ur dos Caldeus, ele saiu até Arã. Depois apareceu de novo, ele saiu de Arã, veio até Siquém, a terra de Canaã. Quer dizer, então, isso mostra que a fé, ela vem pelo falar do Senhor, pela palavra de Deus. Isso é muito importante, porque a grande maioria de cristãos não tem clareza, acha que fé é uma capacidade dele. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Mas a fé, segundo Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quer dizer, então, conforme Deus fala e você crê, porque ouvir da fé é crer.
é ouvir e crer. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, por isso que eu falei de 1 Samuel, né? Quando, capítulo 15, quando Deus disse para Saul, né? Atenta às minhas palavras. Quer dizer, você tem que dar ouvidos atentos para a palavra do Senhor e crer. E quando você crê, você vai ter fé. E a sua fé vai crescendo conforme Deus vai falando e você vai ouvindo, né, com fé. E assim, quando Deus, né, prometeu dar uma descendência tão numerosa como a estrela do céu, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E a partir do versículo 7 em diante, aí já é com relação à terra, tá? Sim. Então, até o versículo 6 é a aliança com relação à descendência. E versículo 7 em diante é com relação à terra. E com relação à terra, Deus então fez alguma coisa aí mais forte, né? Que, que mandou tomar uma novilha, uma cabra, tal, para mostrar que para ele ganhar a terra, na verdade, como ele está olhando já para a igreja, para nós conquistarmos da terra a necessidade do sacrifício de Cristo. A necessidade de Cristo ser partido ao meio, né? E oferecer-se como oferta pelo pecado, oferecer-se como oferta pacífica para nos reconciliar com Deus e oferecer-se como holocausto, oferta queimada, para apaziguar, para agradar a Deus. Então, Cristo fez esse trabalho de reconciliação e de perdão dos pecados para nós podemos hoje falar em herdar a terra. Quem Amém. somos nós para herdar a terra, né? E também nós precisamos das duas aves não partidas. Essas duas aves significam a ressurreição de Cristo. Então, não é só morrer, né? O pecador morrer, o velho homem morrer, mas a necessidade de um novo homem nascer, né? Viver em ressurreição. Somente quem vive em ressurreição é que pode realmente tomar posse da terra, tá? Então, essa é a aliança que Deus fez com Abraão, nesses dois sentidos. Com relação à descendência, que foi até o capítulo 6, você vê que Deus não fez muita coisa, nem muita coisa mais forte. Por quê? Deus ainda iria provar, né, Abraão no capítulo 16 para frente, porque capítulo 16 ele foi reprovado, gerou Ismael, né? Então ele não gastou muita coisa, mas com relação à terra, Deus então mostrou que há um processo para, na verdade, para a igreja tomar posse da terra é graças à cruz de Cristo, à morte e à ressurreição de Cristo, e nós temos que viver uma vida pela ressurreição de Cristo para conquistar essa terra. Então, vou falar esse ponto para vocês compartilharem um pouco. Amém. Amém, amém. É uma questão de ouvir, e o ouvir nós vamos crendo, e crer é executar. E quando nós executamos, tem um escudo que está à nossa frente. Nós não Sim. precisamos temer. Por quê? Porque nós estamos vivendo em ressurreição, né? Esse é o caminho que Abraão percorreu e esse é o caminho que hoje nós também estamos percorrendo, que é ouvir atentamente a palavra profética, crer e executar, porque quando eu falo que eu creio, o reflexo é a execução da obra do Senhor. Sim. Amém. Amém. O ouvir da fé, né, é algo que a gente tem que sempre praticar, né? E aí é sempre, mas é sempre no mesmo dia, né? No mesmo dia eu tenho que estar usando as ferramentas para sempre essa fé, né? Porque a fé não é algo próprio meu, mérito meu, né? Eu tenho fé, né? Algo, eu creio em alguma coisa, né? É à medida que a palavra eu vou ouvindo, ela vai entrando, vai penetrando no meu ser, então aquilo ali vai ficando, né? Vai me sustentando, né? Vai solidificando dentro de mim. E até mesmo nessa questão, né, do Senhor morreu, né, sendo a nossa oferta, nosso sacrifício,
e depois ressuscitou, toda vez que a gente lê, né, eu não sei os irmãos, mas quando eu leio essa porção de Romanos 6, que eu fui sepultado com Cristo, e na sua ressurreição também, né, eu tenho parte nisso, toda vez que eu ouço isso, que eu leio e desfruto, parece que mais eu tenho essa realidade, né, que realmente eu estava na morte de Cristo, eu faço parte disso, e lá, né? Tudo que é meu, tudo que é velho meu tá lá, né? Ficou lá sepultado, mas surgiu um novo homem, né? Mas aí isso não é só para ficar na teoria, né? Ou algo, um discurso para nós, mas é para nós agora executar, né? Executar essa aliança que o Senhor tem feito com nós, né? Porque é para nós tomar posse da terra, né? E em relação à descendência, né? Então, o meu sentimento sempre é encorajar os irmãos e para mim também a nós não deixar de ouvir, né? E o Senhor nos deu várias ferramentas, né? Para a gente sempre estar né, praticando o ouvir da fé, para que isso, né, nos alavanque, né? Igual o Gabriel falou, para que nós executamos essa promessa que o Senhor, né, tomamos posse dessa promessa do Senhor. Pois é. Então, seguindo aqui, né, versículo 12, ele fala assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que pousou, né, sobre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Então, por que no meio dessas, né, das ofertas para a aliança, para dar-lhe a terra, né, veio esse profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram? Isso para mostrar que, embora quando Deus promete nos dar terra, não é que de repente, né, ele tira as pessoas sobre a terra e de repente Deus nos dá posse. Não, nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Então, a nossa luta, na verdade, está concretizando a própria profecia que Deus, o evangelho que Deus pregou a Eva, dizendo que, né, dois reinos, né, estarão sendo em luta: a descendência da serpente lutando contra o descendente da mulher. Então, infelizmente, quem tomou conta desse mundo da terra se apossou dela, usurpou, né, dessa terra, é Satanás, né? E tanto é que em Efésios capítulo 6, versículo 11, fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, haverá luta, porque essa terra, né, quando você fala, eu tomo posse da terra, mas essa terra está nas mãos de Satanás, infelizmente. Ele é o príncipe desse mundo. Então, ninguém vai entregar a terra de graça para você. Então, haverá muitas lutas. Por isso que, né, eles, grande pavor e trevas tomaram conta de Abraão, né? E também, quando posto o sol, houve densas trevas,
né? Aí um fogareiro aqui é no sentido de fornalha. A, fo- a fornalha serve para para provar, para julgar, né? Perdão. E a tocha serve para iluminar. Então, isso nos remete ao Deuteronômio, né? Quando o Senhor falou que fez o povo de Israel passar, né, por aqui, né, deixa me ver aqui, né, passar por sofrimento, né, passar por fome, né, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar. 40 é número de julgamento, né? De provação, tá? Então, por isso o fogareiro, por isso a fornalha. Todo o povo de Deus, para tomar posse da terra, precisa ser, né, provado, precisa ser julgado por Deus, né? Então, esses 40 anos no deserto foram para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não a palavra, os seus mandamentos. Quer dizer, então, é a palavra, a questão é guardar a palavra. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, não luta só pelo pão terreno, né? Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, sabe? Isso é um ponto importantíssimo. Se nós queremos tomar posse da terra, conforme Deus prometeu e conforme Deus fez a aliança, primeiro nós precisamos da cruz de Cristo, precisamos da ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos da palavra. É a palavra de Deus que nos faz viver, né? Então, essa luta só vai ter sucesso, êxito, se nós prezarmos, tivermos apreço à palavra do Senhor, porque é por ela é que nós vamos vencer, por ela que nós vamos viver, né? E por isso que quando nós passamos por provações, e aí Deus nos ilumina, e tanto para vencer a provação, como para a iluminação, nós precisamos da palavra. Por isso, graças ao Senhor, hoje a vida da igreja está pautada na palavra, né? Amém. Nós entendemos que sem a palavra não há direção, não há governo de Deus, não há encabeçamento, o Espírito não faz milagres e nós ficamos parados e não vamos tomar posse da terra nunca. Então, graças ao Senhor que, né, essa parte nos confirma que hoje nós precisamos da palavra do Senhor. E, por outro lado, nós vamos entrar na terra boa de Canaã para expulsar os amorreus, porque, né, a sua iniquidade já chegou, né, até ao céu, o Senhor entendeu, e está na hora de julgar a iniquidade deles. E depois, no final da mensagem, eu falei, principalmente Deus queria aniquilar os gigantes, que, né, ali em Gênesis 6 havia, né, aquela mistura ainda. E imagina só se espalhar, né, a mistura, acabaria então o ser humano da forma como Deus criou para fazer a vontade de Deus. Portanto, né, por um lado, entrar na boa terra de Canaã também é para aniquilar, né, toda a obra de Satanás e tudo que ele deixou para tentar frustrar o plano de Deus, né? Então, irmãos, eu acho que tanto é que no final vocês percebem, eu também falei, que justamente por falharem em ouvir a palavra do Senhor, né, eles acabaram, né, entraram na terra, mas eles acabaram sendo dominados pelos costumes das nações. Eles foram dominados pela idolatria, né, que imperava ali naquelas nações, e eles passaram a praticar abominações, e eles passaram a perseguir os profetas,
não ouviram os profetas, tanto o reino do norte, reino de Israel, foi levado em cativeiro para a Síria, e mais tarde o reino de Judá, reino do sul, também por não ouvirem, não darem ouvidos aos profetas do Senhor, a palavra do Senhor também, né, Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, foi destruído, e eles todos foram levados ao cativeiro babilônico. Em vez de, né, ganhar terra, acabaram perdendo a terra. Portanto, quanto a nós, né, nós não podemos entrar mais uma vez nessa armadilha. Nós queremos, né, não queremos entrar no costume das nações, na idolatria, confiando na força sobrenatural dos seres angelicais, né, dos ídolos, mas nós confiamos na palavra do Senhor, e nós Amém. vamos tomar posse da terra, né, da maneira Sim. como nós estamos. Vamos trabalhar, vamos ganhar toda a terra, né, e daqui para frente eu creio que depois desse ponto de inflexão nós estaremos na reta final, e no fim eu ainda disse, usando aquele exemplo de Michael Jordan, não é hora de relaxar, não é hora de acomodar, vamos dar tudo de nós, né? Mesmo, né, em face da morte, não amamos a nossa própria vida, quer dizer, nós vamos dar tudo de si, 110%, né, para que o reino de Deus seja, reino de Cristo seja implantado mais cedo pela igreja, principalmente por Sião, tá? E agora, como, né, eu acho que falei o último episódio, vou deixar o André falar primeiro, depois vocês dois entram. Amém, irmão Pedro. Ah, essa parte, irmão Pedro, que Abraão creu na palavra e isso foi imputado para a justiça, acho que ainda tem tudo a ver com a gente. Ouvir atentamente, a gente realmente precisa dos detalhes, né? Quando a gente ouviu junto na comunhão da região 6 falar que a gente precisa trabalhar mais, não é um peso, porque a gente tem os Sim. detalhes dela para crer. Então, né, irmãos que estão ouvindo a live, a gente não pode parar de dar atenção, a ficar extremamente atento para não perder nenhum detalhe, porque isso realmente faz a gente crer que esse é o momento. Temos Cristo, que é o nosso, né, que fez a obra em nosso lugar de nos dar aceitação, caminho para diante de Deus, morreu por nós, ressuscitou, é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Claro, para nos salvar, mas também para que essa obra possa ser completada, né, nessa conquista. E, irmão Pedro, a gente trabalhou na sobre para preparar a Conferência de Tropas e Capitães, mas o nosso serviço inteiro não pode ficar longe dessa palavra, não pode ser genérico. Então a gente Uhum. está com essa tarefa de transcrever mais ainda essa palavra para que essa fé que vem pela palavra produza o serviço, produza essa ferramenta, seja o uso da ferramenta. Então não é uma questão leviana que agora a gente vai chegar no almoxarifado e pegar uma ferramenta. A gente crê nessa palavra, nos seus detalhes. Ela é uma promessa de Deus, ela tem uma aliança agora, então a gente pode seguir. E também fico bem impressionado que, apesar de ser uma promessa, uma aliança, ela não é fácil, porque ela está sendo travada no ambiente onde o inimigo está hoje governando. E ele não vai desistir do poder fácil. Mas a gente tem os elementos, a gente tem as ferramentas para fazer isso de uma maneira eficiente. A gente tem a fé na palavra, não perder isso. E não podemos Uhum. perder isso em nenhum segundo, né, irmão Pedro? É um alerta. O povo de Israel, com toda essa história da promessa e da beleza da história de Abraão, e Deus ter cumprido a sua promessa, dizendo que eles iriam para o Egito, sairiam depois de 400 anos, ainda assim na terra, deixaram de ouvir a palavra e rejeitaram os profetas. A gente precisa continuar firme na nossa intimidade com essa palavra profética, no amor a isso, porque é o que faz a diferença com os adolescentes. E sim, vai ter lutas, né, irmãos? Não é que vai ser fácil. Vocês vieram sob luta, né, para chegar, voltaram, teve acidente, teve coisas que mostrando que Satanás não está feliz, mas mesmo assim a região 6 está com espolífero nas suas regiões. Fabiano Sim. deve estar já na 100ª cidade, né, nesse momento com TCI.
Então, essa maneira para todos nós é muito importante, né? E não vai ser, não vai ter um momento que a gente vai para o fácil, né? Ló escolheu a vida fácil não produz esse reino, e a gente está amando essa palavra e tem essa energia, energizado por isso. E também, irmão Pedro, a gente falou de novo que a gente está com câmara de energização, câmara de ressonância, a gente está seguindo todo mundo junto, a gente que participou, nós que somos da região 8 junto da região 6 não tem diferença, né? A palavra é para todo mundo está praticando, está engajado, comprometido, e também precisamos levantar os olhos e emancipar famílias, grupos familiares, igrejas, regiões. E o irmão Pedro também nos falou da obra que está sendo feita na África, na Ásia. Então, tudo isso hoje é a mesma obra, né? Gui e Gabriel, isso não está fora do nosso radar, na verdade, a gente está engajado com isso. Investidores do reino suportando. Então, foi muito forte esse final de semana, muito completo para a gente continuar seguindo isso, né? Sim, esses dois itens, né? O fogareiro, né, e a tocha, né? Esse final de semana foi um fogareiro para a gente, né? Tirar toda a passividade, né, nossa, e mesmo que a gente achava que estava trabalhando, né, tirar a nossa preguiça, né? Então a palavra ela funciona como esse fogareiro, né? E toda vez, né, isso é tão real que toda vez, por exemplo, a minha experiência, né? Vamos começar pela semana. Todo domingo à noite, quando a gente ouve a palavra, termina no domingo à noite, já é um fogareiro, já, assim, o que nós vamos produzir essa semana, né? Só que agora veio a tocha para nos iluminar. Nós precisamos trabalhar de fato agora nas ferramentas, né? Então a tocha está nos dando agora a direção também, né? E aí é para que também esse trabalho? É para eliminar, né, toda desobediência, né? Tudo que é desse DNA maligno dessa terra, né? O Senhor também quer que nós tenhamos parte nisso, né? Através da palavra, né? Então, o encorajamento, né, para mim, para os irmãos, é sempre a gente não se afastar dessa palavra, mas também ouvir ela com diligência, ouvir atentamente. Não é só para cumprir um protocolo, né? É ouvir de forma diligente que vai, né? Ela vai nos encorajar a trabalhar e vai nos direcionar aonde trabalhar, qual ferramenta, né, a gente usar nesse momento, nessa cidade, nessa situação. Então é a palavra que vai, né, com esses dois itens aqui, que vai nos direcionar. Amém. É uma promessa que se tornou uma aliança, aí tem o escudo, até aí tava tudo tranquilo, né? Como a gente fala aqui em Minas, não tem um cafezinho de graça. Essa possessão é por meio de uma guerra. Isso precisa ficar claro Sim, para nós. É por meio de uma guerra. E o único caminho para nós é se apegar à palavra. Se a gente não se apegar a essa palavra atentamente, como o André falou, fazendo transcrição, tá em contato máximo, valentes de Davi, nós precisamos estar o máximo próximo da palavra profética, o máximo próximo do irmão Pedro, amém. porque é essa palavra que vai fazer a diferença para os valentes de Davi conduzir a obra. Porque quem conduz a obra, na verdade, é a palavra. Porque Sim, senão, irmãos, daqui a pouco a gente começa a se envolver com várias outras coisas. E aí, aquela energia que começou bem, ela começa a se esfriar. A gente não pode afastar hora nenhuma da palavra profética. amém. Amém. Então, só para os irmãos saberem que essa live está sendo gravada agora na quarta-feira e, claro, será transmitido normalmente na quinta-feira, porque, né, amanhã cedo, quinta-feira, logo cedo, eu estarei junto com um grupo de irmãos, estaremos viajando para Assunção, né, e passaremos o dia lá em Assunção com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos do Paraguai, e de lá nós vamos viajar para Corrientes, ali na Argentina, e o final de semana a conferência será na Argentina, tá? Então, os irmãos orem por nós nessa viagem, nessa conferência, e também, né, informar os irmãos que esta noite, quarta-feira à noite, estão viajando várias guerreiras do Senhor para a Ásia, né, para Uhum. substituir a equipe que voltou da Ásia, e várias guerreiras estão indo para a Ásia, né, para nossa luta ali. A luta não é fácil, mas nós cremos que pela
intercessão do corpo e pela intercessão do sumo sacerdote Melquisedeque, o Senhor dará, né, bom êxito para essas guerreiras nossas que estão indo, e ainda irão mais outros, né, no outro dia, mas que o Senhor possa guardá-las, né, nessa viagem e faça um bom trabalho ali na Ásia. André, como vamos finalizar? Olha, eu acho que o Gabriel pode orar por nós, né, Gabriel? E orar pela viagem, até por isso, né? E pelas irmãs que estão viajando hoje também. E aí a gente termina com essa oração. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós Amém. te louvamos, Senhor, pela palavra Amém. profética que nos tem Amém. dado Amém. direção. Senhor, nós Amém. queremos nos agarrar a essa palavra profética. Senhor, Amém. abençoe a viagem do irmão Pedro, dos Amém. cooperadores. Senhor, Amém. também Amém. lembra das irmãs que estão indo para a Ásia. Senhor, que o Senhor possa conduzir essas viagens. Senhor, que a Amém. palavra Sim. profética possa fazer diferença nesses locais. Em nome de Amém. Sim. Jesus. Amém. 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 Muito bom. Amém. Amém. Boa Queridos noite a irmãos, todos. boa noite a Amém. todos. Amém. 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 Bom Boa Amém. noite, descanso. irmãos. Amém.